Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa, A Arena do Futuro. E o programa de hoje é muito especial. Você sabe que estamos numa série a respeito dos 10 mandamentos. Uma série inédita explicando mandamento por mandamento. E hoje vamos iniciar o estudo sobre a segunda tábua das leis de Deus, ou da lei de Deus. É o 5º mandamento. Esse mandamento é muito importante porque fala da família, porque fala da autoridade e das autoridades também. Mas antes de entrarmos nesse estudo, eu quero lembrar que nós temos um site, o site da Novo Tempo, novotempo.com. Aí você põe / Arena do Futuro, é o nosso blog, onde você tem fotos aqui do estúdio, fotos das nossas reuniões e também vídeos, tá bem? Nós temos ainda um e-mail. Nosso e-mail é arenadofuturo@novotempo.org.br. Além disso, nós temos também o Twitter, @Arena do Futuro, é o nosso Twitter, e o meu pessoal, @PR Luiz Goncalves. Você pode nos seguir e saber tudo sobre a pregação do Evangelho na América do Sul. Nós temos também um curso bíblico. Deixa eu ver se o meu DVDzinho está aqui para mostrar para você. O curso você já conhece, mas eu vou mostrar assim mesmo. Aqui está. Esse é o DVD, O Grande Conflito, com 18 lições especiais, onde falamos sobre profecias. Esse material está em toda a América do Sul e tem abençoado muitas vidas. Ok? Vou guardar de novo e vamos ao estudo da Palavra de Deus. Preparado? Preparada? Então vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Aqui está, o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento, para mim, é muito especial. Eu creio que para você também. Ele começa diferente. Como você já sabe, 8 mandamentos começam com a palavra não, e apenas 2 começam com outras palavras. O 4º mandamento, sobre o sábado, que foi o programa passado, começa com a palavra lembrar, ou lembra-te. Agora, esse aqui, o 5º mandamento, começa com a expressão, com a palavra honra. Honra teu pai e tua mãe. Esse mandamento é o único mandamento dos 10 que tem registrado nele uma promessa. Ele diz assim: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar o pai e a mãe tem a ver com uma vida longa. Está ligado a uma vida longa aqui e tem uma ligação direta também com a vida eterna. Eu vou perguntar para o meu convidado especial hoje exatamente isso. Se esse mandamento tem uma ligação direta com uma vida longa aqui na terra e até mesmo com a vida eterna. E vou perguntar outra coisa para ele. Eu quero saber o seguinte: esse mandamento, honra teu pai e tua mãe para que tenha uma vida longa, a pergunta que eu vou fazer para ele é o seguinte: e quem não honra, quem não respeita os pais, morre logo, é? Morre mais cedo ou não? Bom, essas são perguntas que eu farei para o meu convidado de hoje, do nosso programa, que vai debater comigo esse assunto no 2º bloco. Mas agora, antes que chegue o 2º bloco, para ele responder essas questões, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Os nossos pais foram colocados na terra como sendo representantes de Deus. Você sabia disso? Nos primeiros anos de vida de uma criança, os pais são para essa criança representações do próprio Deus, ou representação do próprio Deus. Em outras palavras, aquela criança depende 100% dos seus pais. Outra coisa, o nosso pai e a nossa mãe, eles foram colocados diante de nós, diante dos filhos, para serem instrumentos divinos, para nos aconselhar, nos educar e nos colocar no caminho certo, o caminho do bem, o caminho da vida, o caminho da felicidade. Infelizmente, as coisas mudaram. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu a eles filhos. Deus disse a Adão e Eva: crescei, multiplicai e enchei a terra. Ou seja, tenham filhos, formem famílias. E eles tiveram filhos, formaram famílias. Nós percebemos logo no começo, em Gênesis 4, quando Adão e Eva têm ali os 2 filhos como Abel e Caim.
E uma coisa, Adão e Eva não tiveram só Abel e Caim, tiveram filhos e filhas. Ocorre que, no caso de Abel e Caim, o Caim era um filho rebelde, era um filho desobediente, enquanto que o Abel era um filho mais obediente. O que ocorreu, você sabe, a Bíblia registra, chegou um momento em que o Caim assassinou o seu irmão Abel. E a gente para e pensa, imagine a situação de Adão e Eva, sendo o primeiro casal, a primeira família, aonde eles viviam felizes e de repente o pecado entra no mundo e o primeiro assassinato ocorreu dentro da casa da família de Adão e Eva. Um irmão assassinando o outro irmão. Foi horrível. Aquilo causou transtornos, abatimentos, tristeza, amargura, sofrimento, uma ferida se abriu no coração do Adão e também da Eva, porque afinal um filho mata o outro filho. A pergunta é a seguinte: será que Abel realmente era fiel a Deus? E o Caim, será que o Caim transgredia esse mandamento? Também vamos perguntar isso ao nosso convidado, ao pastor que é o meu convidado. Eu quero saber o seguinte: qual a ligação da vida do Caim e do que ocorreu com ele ao assassinar o irmão com o quinto mandamento? E eu vou perguntar mais: será que alguém que transgride o quinto mandamento é capaz de chegar a ser um homicida? É capaz de chegar a ser um ladrão? Uma pessoa violenta, perigosa? Esse quinto mandamento, quando fala honra teu pai e tua mãe para que tenha uma vida longa na terra, será que esse mandamento está dizendo que aquele que desonra poderá se meter em terríveis confusões, como foi o caso de Caim? Esse é um ponto interessante que nós vamos debater no segundo bloco. Fique atento, prepare-se para esse debate que vai ser muito especial. Pois é, quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, Deus chama também a nossa atenção para um outro acontecimento que se deu no Novo Testamento. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ele nasceu de mulher, ele nasceu de Maria. E Maria era, segundo a carne, a mãe de Jesus, você sabe disso. Acontece que Maria acompanhou Jesus durante toda a vida. Jesus a respeitava, Jesus a considerava, Jesus cuidava de Maria como um filho tem que cuidar de uma mãe. Aí está uma lição para nós, uma lição para todos os filhos. Jesus foi o filho modelo, o filho modelo por excelência, obviamente. E chegou o momento em que Jesus deveria morrer na cruz. E Jesus foi julgado, foi condenado injustamente, até o ponto em que Jesus foi levado à cruz do Calvário. E ali na cruz, Maria lhe acompanhou todo o tempo, todo o percurso, mas na cruz, Cristo pendurado entre o céu e a terra, entre a vida e a morte, Jesus foi capaz de olhar para o chão e ver Maria, sua mãe, ali. E antes que Jesus morresse, Jesus foi cuidadoso para com a sua mãe. Jesus chama um discípulo, e esse discípulo é João. E Jesus diz assim para Maria: mulher ou mãe, eis aí o teu filho. Olha para João e diz: filho, João, eis aí a tua mãe. Em outras palavras, Jesus, antes de morrer, cuidou da sua mãe. Que bonito isso, né? Jesus não partiu e deixou sua mãe sozinha, abandonada, desabrigada. Não, ele teve o carinho de um filho, o cuidado de um filho, o amor de um verdadeiro filho. Você vê que Jesus guardava todos os mandamentos. Ele guardava o sábado, ele guardava o quinto mandamento, ele honrava a sua mãe. É isso. Quando Jesus coloca um discípulo para cuidar de Maria, e quando diz: Maria, mãe, agora tem alguém do seu lado porque eu tenho que ir, Jesus nos ensina uma lição, que mesmo na hora da morte, não devemos abandonar nossos pais. E eu não me refiro somente à hora da morte do filho, eu estou me referindo à hora da morte da mãe, à hora da morte do pai. Sabe por quê? Porque existem filhos que na hora em que os pais estão velhinhos e enfermos, eles abandonam os pais.
e sem nenhuma responsabilidade colocam os pais num asilo. É claro que é possível colocar o pai numa casa de repouso se for uma recomendação médica. Se for uma orientação médica, isso se faz necessário. Caso contrário, você e eu devemos cuidar dos nossos pais na velhice, quando eles já não podem mais trabalhar, quando eles já não podem mais viajar e resolver os problemas, quando eles já não podem comer, nem beber e nem sequer tomar banho sozinhos. O filho, a filha, precisa cuidar dos pais em todo o tempo, em todos os momentos. Amém? Infelizmente, existem filhos que estão longe dos pais e nem sequer um telefonema, nem sequer uma visita. Existem filhos que não gostam dos pais. Existem filhos que infelizmente têm mágoa no coração do papai ou da mamãe. E infelizmente isso é uma realidade na vida de muitas pessoas. Eu quero convidar você a aproveitar este mandamento para uma reflexão, para um crescimento, para uma decisão, para que a partir de agora você seja diferente. Se você tem pais vivos, mantenha contato sempre com eles, abrace os seus pais, beije o seu pai, beije a sua mãe, fale assim: eu amo você, você é importante para mim. Diga tudo, demonstre seu carinho para com seus pais, sempre, porque o dia que eles partirem, o dia que eles morrerem, você vai perceber e vai sentir o seguinte: eu poderia ter feito mais e não fiz. Eu poderia ter abraçado mais e não abracei. Eu poderia ter beijado mais e não beijei. Aproveite o tempo que Deus está te dando. Aproveite a oportunidade que Deus lhe concede. E para você que já não tem mais o pai, ou a mãe, ou os dois, para você que infelizmente já perdeu seus pais, agora aproveite para viver esse mandamento em família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família. Essa é uma lição de vida para todos nós. Quando eu vejo uma pessoa, uma mãe ou um pai abandonado ou abandonados, o meu coração fica apertado e eu fico pensando: por que as pessoas abandonam os seus pais? Mas existe algo mais nesse mandamento. O que existe de algo mais, eu vou perguntar para o meu convidado. Sabe o que é? Enquanto a Bíblia diz aqui em Êxodo: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que Deus te dá, há um texto no Novo Testamento que diz assim: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E eu quero que o meu convidado diga como isso é possível. Será que o filho que não honra o pai pode ser culpa dos pais? Será que esse filho que não respeita o papai e a mamãe, será que isso pode ser culpa dos pais? Como explicar esse texto do Novo Testamento que diz assim: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos? Como explicar isso? Essa é uma pergunta que também o meu convidado terá que responder, terá que explicar. Aqui na arena ele não tem para onde fugir, terá que responder isso para a gente na Bíblia, na palavra de Deus. É isso aí. Você já entendeu a profundidade, a amplitude desse mandamento. E nós precisamos de verdade entender o mandamento e honrar o pai e a mãe. Só que tem uma coisa a mais. Você precisa honrar os pais dentro de um contexto. Quando a opinião dos pais for contrária à opinião de Deus, quando a opinião dos seus pais estiverem em contraste com a opinião divina, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Entende? E sempre que possível, de acordo com a Bíblia, você deve honrar os pais sempre, sempre, sempre. Mas se a opinião dos pais for contrária à opinião de Deus, aí você tem que fazer uma decisão. A decisão de ficar com Deus, claro, com Deus acima de tudo. Por exemplo, você quer servir a Deus, você quer ser batizado, você quer começar uma vida nova, quer ir para a igreja, e os seus pais dizem: não, você não vai, eu não quero que você vá. Claro, se você é menor de idade, você precisa esperar chegar o seu momento. Mas se você é maior e simplesmente os seus pais não querem, você terá que tomar uma decisão. Uma decisão e ficar do lado de Deus, primeiramente. Esse é o ponto.
Essa é a orientação bíblica para todos nós. Lembre-se, honrar o pai e a mãe significa também honrar a Deus, significa também respeitar as autoridades constituídas. Esse mandamento não está somente relacionado ao papai e à mamãe, mas também está relacionado à família, está relacionado às autoridades, ao prefeito, ao governador, a presidente do Brasil ou de onde for o seu país. Ou seja, esse mandamento nos ensina respeito às pessoas que são superiores a nós. Esse mandamento ensina que a gente deve ter um cuidado especial e um respeito especial para com os nossos chefes, os nossos patrões, as pessoas que estão acima da gente. Entendeu isso? Na verdade, esse mandamento, ele é amplo, como eu dizia. Esse mandamento fala dos pais, das autoridades civis, eclesiásticas e, claro, políticas também. Mesmo que você não goste de algum líder político, ele é uma autoridade constituída e nós precisamos respeitá-los. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um intervalo agora, tomamos uma aguinha e em seguida nós vamos ter aqui um convidado especial. O nosso convidado já está pronto, já está escutando tudo que eu falei e já está preparado para o nosso debate. Um grande abraço e até já. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco do tema de hoje. O tema de hoje é especial. Estamos falando de família, do quinto mandamento da lei de Deus. Prepare o seu coração, porque o meu convidado já está aqui e nós vamos entrar nos detalhes que eu apresentei no primeiro bloco. E eu tenho a alegria de receber mais uma vez o pastor Elquian Moreira Aragão. Ele está sozinho aqui, mas nós receberemos em breve outros convidados também. Está sozinho porque o assunto é bastante especial e ele é o convidado para esse tema, para esse programa. Pastor Elquian, de Itu, interior de São Paulo, e também Porto Feliz. Pastor Elquian, uma vez mais, seja bem-vindo e obrigado por sua presença. Pastor Luiz, mais uma vez, eu que agradeço por estar aqui, tratando desse assunto tão importante, que é a palavra de Deus e a lei de Deus. Ela refrigera a alma, ela traz paz, e é muito bom estar aqui falando sobre esse assunto especial. Amém, amém. Bem, você que está em casa, então o tema de hoje, nós estamos tratando sobre o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Aqui na TV Novo Tempo, nós temos alguns programas que tratam de família, de jovens, de crianças. Por exemplo, para as crianças, nós temos a tia Cecel, né? A tia Cecel é todo dia, na parte da manhã. Você pode, seus filhos conhecem, eu conheço, todos nós conhecemos, vale a pena. Mas nós temos também um programa para jovem, chama Conexão Jovem, apresentado por minha amiga e diretora do Arena, que é Luciana Santana. Toda quarta-feira, às 8 da noite, nós temos aí o Conexão Jovem, que fala de família, porque filhos estão aí dentro do quinto mandamento. E às segundas-feiras, às 9 da noite, nós temos o consultório de família com a Darleide, que trata exatamente de família também. Então, criança, jovens e família de uma maneira geral, que vai corroborar com o tema do programa de hoje. Pastor Elquian, preparado? Estamos aqui. Repita para nós qual é o quinto mandamento, livro, capítulo e versículo. O quinto mandamento está escrito em Êxodo, capítulo 20, no verso 12. E diz assim de forma bem clara: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja que esse é o segundo mandamento que não começa com a palavra não. Uhum. E o primeiro que tem uma promessa. Exatamente, Efésios diz que é o primeiro mandamento com promessa. A promessa é o seguinte: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Uhum. Literalmente, para você ter uma vida longa. Exato, literalmente longevidade. Viver bem e viver muito. Pastor Elquian, quer dizer então que quando um filho ou uma filha é obediente, honra seus pais, e tem o princípio da honra de forma geral, especialmente aos pais e a Deus, ou a Deus e aos pais, ele tem a promessa de Deus de ter uma vida longa, de ter uma vida com mais qualidade,
E ele também recebe bênçãos relacionadas à vida eterna? Olha, com certeza, porque se nós lermos aqui o verso 12, Sim. ao ler o verso 12, ler todos os mandamentos aqui, nós temos que ter algo em mente. As promessas de Deus para Israel se referiam em primeiro plano à promessa da terra de Canaã, que era a terra prometida. Essa terra prometida, ela continua sendo prometida para nós cristãos, mas agora a nova terra, a terra prometida. Eles estavam numa peregrinação para encontrar uma terra prometida, que era, na verdade, a história deles um símbolo da nossa peregrinação à terra prometida, certo, que é a restauração no novo céu e nova terra. Se nós prestarmos atenção, pastor Luiz, no final do verso 12, ele fala assim, olha, vamos ler todo o verso 12. Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias, aonde? Na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então a promessa de Deus não é só para o momento. Quem cuida bem dos seus pais, quem trata bem os seus pais, não tem só a promessa de ter uma vida social estruturada nessa terra. Uma vida abençoada aqui. Porque a família bem estruturada é a base de uma sociedade estruturada. Claro, consequentemente. Então, consequentemente, toda a sociedade vai viver melhor se a família está estruturada. Mas também há um sentido aqui escatológico, assim, do futuro. Profético e é uma promessa que na terra que o Senhor teu Deus, nosso Deus, nos promete, nós teremos uma vida longa, uma vida eterna, como fruto da obediência. Que maravilha. Passou uma coisa interessante. A salvação não é fruto da obediência. A obediência é fruto da salvação. Amém. Mas a bênção de uma vida eterna é fruto da obediência. Uau. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E a nossa recompensa, que é a vida eterna na presença dele, é fruto do nosso caminhar com ele aqui. Aqui na terra. Nós somos preparados. Então, meu amigo do Arena, você está entendendo que Deus promete bênçãos nessa vida e promete bênçãos que irão lhe ajudar nessa caminhada para a terra prometida, para o novo céu e para a nova terra. Pastor Elquian, um filho rebelde. E a expressão é essa mesmo, rebelde. Pois é. Por exemplo, Lúcifer é um filho rebelde. Ele é um filho rebelde. Ele foi criado por Deus como um anjo de luz e simplesmente se rebelou. Escolheu rebelar-se contra o pai. E qual é o futuro de um filho rebelde, como o caso de Lúcifer, por exemplo? Qual que é o fim, o final da história? No caso específico de Lúcifer, a Bíblia fala em Pedro que ele está reservado para o fogo. Ou seja, está perdido. Está perdido, no caso dele. No caso dele. E um filho rebelde que não se arrepende, o destino final é o mesmo. Aqui a explicação é bem clara. Toda rebeldia é contrária a Deus. Sim. Rebelião, né? Toda rebelião. Recentemente um grupo apareceu aí, os rebeldes, né? E eu volto a falar para os nossos queridos telespectadores que nós temos que viver sabendo que vivemos num conflito. E Satanás, ele quer de todas as formas nos colocar contra Deus. E essas pequenas coisas nós percebemos aí a mão do diabo. Mas olha, um filho que é rebelde, enquanto ele permanecer rebelde, ele está em perdição. Ele não, veja, pastor, ele vai estar em perdição. Um detalhe, nessa vida não terá qualidade de vida para ele. Exatamente isso. Além de não ter qualidade de vida, ainda vai perder a bênção lá, né? A bênção futura, porque não é possível ser feliz em nenhum outro lugar se não é feliz em casa. Eu posso até disfarçar no meu trabalho, na minha escola, mas no momento que eu tenho que voltar para casa, e se eu não tenho alegria e amor em casa, eu não tenho alegria e amor em lugar nenhum. Eu posso disfarçar bem, mas eu tenho que voltar para casa num certo momento. Se não for um lar cristão, né? Então a pessoa, como diz um amigo meu, se não é um lar cristão, é um lar tristão. Misericórdia. Já ouviu essa? Essa então, é triste. Né? Porque se não é cristão, como a pessoa vai ser feliz? Então, pastor Elquian, agora, um filho rebelde, tem dois tipos de filhos, né, rebeldes, né? Sim. Aquele que não se arrepende e aí vai para o caminho do Lúcifer, porque o caminho que eu digo é o fogo eterno. E também o filho que é rebelde, que não é obediente, que não honra os pais, mas que um dia se arrepende. Todo aquele que se arrepender, pelo poder de Deus na vida, há a promessa de Deus que seus pecados serão perdoados. Amém. E o seu destino será mudado. Amém. Ele nos promete, para aquele que se arrepende, o perdão dos pecados, uma nova vida, e para Deus é como se não existisse mais. Alguém diz que Deus sofre de amnésia nesse momento, né? Ele não lembra do que aconteceu. Jesus contou uma história de um filho rebelde, que machucou muito seu pai. Esse é a história do filho pródigo. Ele foi embora,
esteve em rebelião, em sofrimento, mas quando ele decidiu voltar arrependido, ele foi recebido pelo seu pai. E com festa. E com festa. E esse filho pródigo, pastor, representa cada um de nós, né? Cada um de nós. Deus está ansioso de nos receber de volta. Amém. Pastor, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta já. Sim. Você fechou bem esse ponto. Agora, no caso de Abel e Caim, que eu deixei no primeiro bloco em aberto, veja, você que está em casa, acompanhando a gente no Arena, Abel e Caim eram irmãos, filhos de Adão e Eva. Aí está uma família. E Adão e Eva tiveram o desprazer, o desgosto de ver, de presenciar um assassinato em família, quando Caim matou o Abel. Caim, pastor Euquinha, e Abel, aí nós temos então dois tipos de seres humanos, ou dois tipos de filhos. Aqueles que têm o perfil do Caim e que têm o perfil do Abel. A que ponto, aonde uma pessoa pode chegar com uma rebeldia contra os pais e contra Deus? É interessante nós pensarmos em Caim. A Bíblia, quando fala em Gênesis, mostra que o temperamento dos dois era diferente. Caim era muito decidido, ele era um agricultor autossuficiente, e Abel já era mais submisso, mais humilde, cuidava de ovelhas, talvez até pelo trato das ovelhas, ele acabou refletindo aquela imagem. Mas isso que nos mostra, pastor Luiz, que o pecado entrou em todas as famílias. Em todas, mesmo a primeira família, criada nas mãos de Deus, o pecado já estava ali. É uma maldição que está em todas as famílias. Mas há um texto em Gênesis, no capítulo 12, que Jesus Cristo, chamando Abraão, ele faz uma promessa bendita para aquele homem. Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. E que, por extensão, é para nós também. Gênesis, no capítulo 12, ele promete para Abraão, ele dá uma ordem e depois ele faz uma promessa. Ele diz assim, no verso 1, ora, disse o Senhor a Abrão, ele era Abrão ainda, certo. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, certo. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e diz para Abraão, se tu uma bênção. Ok. Aí depois ele diz no verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas, olha só, todas as famílias da terra. Que coisa linda, hein? Apesar do pecado estar em todas as famílias, desde a primeira família, o desejo de Deus e todo o esforço de Deus hoje é para abençoar a nossa família. Então, salvar a nossa família. Então Deus tem um plano para as famílias. Tem um plano. E o quinto mandamento, pastor Luiz, é o antídoto de Deus contra essa maldição. Quer dizer, o quinto mandamento, ele é como se fosse uma proteção, se obedecido, uma proteção para a família. Exatamente. E que aí está ligado com essa promessa de Deus a Abraão e a nós. E serão benditas todas as famílias da terra. Veja que foi através de uma família que veio o Salvador. Pois então já vamos fazer o câmbio para cá. Ou seja, Jesus nasceu numa família. Sim. Jesus nasceu de Maria aqui na terra. E que lindo Jesus fez, né, pastor Euquinha? Pois eu estava ali atentamente ouvindo o senhor falar no primeiro bloco de como Jesus Cristo mostrou o seu carinho, o seu cuidado por sua mãe. Desde criança, a Bíblia diz que lá, com os 12 anos de idade, quando ele foi encontrado no templo, depois de 3 dias ali, Maria e José perderam Jesus. Procurando Jesus, E procurando, mas esqueceram que Cristo disse, eu estava na casa do meu pai. Na casa do meu pai. Já havia um entendimento ali da sua identidade. Ali, pastor Luiz, uma mensagem muito importante que às vezes passa por alto. A Bíblia diz, em Lucas, que quando Jesus voltou com José e Maria, diz assim, e lhe foi submisso. Uau. Jesus foi submisso a José e Maria. Maria era sua mãe, claro, terrena, terrestre, biológica, mas José era o seu pai adotivo. Claro, José estava esposo de Maria. E Jesus deixou claro naquele dia que ele era mais do que simplesmente filho de Maria. Ele disse, você não sabia que eu devia estar cuidando das coisas do meu pai? Ele quis dizer para Maria que apesar de ser filho dela, Jesus era filho de Maria, mas Jesus é o salvador de Maria. Sim, quer dizer, na verdade, aí, se a gente fosse entrar nesse assunto, nós teríamos um espaço até maior, porque Jesus é o pai de Maria. É o pai de Maria, mas eu quero dar essa ênfase. Ao lado de filho dele. Exatamente, eu quero mostrar essa ênfase, porque mesmo Jesus naquele dia, tendo a consciência de que ele é o Criador, de que ele está acima de tudo. Está acima de tudo, estava e está acima de Maria. Acima de Maria, de todo mundo. Ainda assim diz a Bíblia que ele foi submisso por 18 anos a Maria e a José. Por quê? Porque Jesus era um cumpridor da lei. E aí que está, pastor Euquinha. Isso prova, amigo do Arena, isso prova que Jesus
guardou a lei toda. Quando ele fala para João Batista, importa cumprir toda a justiça, ele está dizendo assim, importa cumprir a palavra do meu pai, importa cumprir a lei do meu pai. E cumpriu, né, pastor? Cumpriu. E pastor, agora a gente pode pensar assim, mas Jesus então só obedeceu e foi submisso por causa da lei? Então ele foi assim obrigado a fazer aquilo? Não foi. Em João capítulo 19, quando ele, na cruz, ele olha para baixo e vê sua mãe. Sim. No verso 25. Então vamos para João 19, verso 25. Verso 25. Nós vimos aqui o que motivou Jesus, sendo Deus, continuar submisso aos seus pais terrestres. Não foi só porque há um mandamento. Sim. Mas a obediência de Cristo também é fruto do amor. E algo real, né? Olha só, verso 25 diz assim, do capítulo 19. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Certo. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. José, nessa época, pastor, já estava falecido. Maria, vendo seu filho sendo ali crucificado, ficaria desse momento em diante talvez desamparada. Sozinha. Sem marido e seu único filho. Naquele momento. Seu filho biológico. Jesus, então, na cruz, eu fico maravilhado com isso. A doçura, o amor de Jesus Cristo. O cumprimento do quinto mandamento. Exatamente. Pastor. Não era porque ele era obrigado, é porque ele amava sua mãe. Como ele ama as pessoas, né, pastor? E ama as pessoas. E por amar a sua mãe, ele foi submisso a Deus, guardou o quinto mandamento e se preocupou com o futuro da sua mãe. O senhor falou aqui de colocar seu pai no asilo, numa casa de repouso. Sim. Se tiver uma necessidade real, que seja assim, para um cuidado mais especializado, normal. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Sim. Mas se eu posso e não há necessidade de colocar meu pai ali, Jesus Cristo aqui, sabendo que ele iria morrer, ele se preocupou com o amparo da sua mãe. Veja, e quem estava sofrendo ali, tudo bem, Maria estava sofrendo, mas quem estava sendo crucificado era Jesus. Era Jesus. Jesus poderia ficar ali quieto, não precisaria falar nada, mas aí você vê o que é um filho obediente aos princípios e que ama a sua mãe. Jesus, mesmo numa agonia, ele não poderia, pastor Euquinha, partir, morrer, ressuscitar, voltar para o céu e deixar Maria, né, pastor? Isso tem um valor muito maior, porque Jesus, 2 dias depois, ressuscitou. Ele ficou sepultado no sábado, descansou. Sim, morreu na sexta. E ressuscitou no primeiro dia. No primeiro dia. Então ele podia, não vou falar nada com Maria, que domingo eu ressuscito. Eu converso com ela. Converso com ela. Mas não, Jesus não quis deixar Maria desamparada e nem sentir-se desamparada. Uau. Porque Maria não sabia que Cristo ia ressuscitar. Ele tinha dito para os seus discípulos que iria ressuscitar daqui 3 dias, mas eles mesmo esqueceram daquilo. Maria também não devia ter lembrado daquilo. A angústia que ela sentiria naquele sábado, a angústia que ela sentiria naquele domingo de manhã de saber que seu único filho morreu, poderia ser para ela massacrante, detonante. Mas Jesus se preocupou com isso e deixar sua mãe amparada. Sim, verdade. E isso é um exemplo tremendo para nós. O quinto mandamento é um mandamento de amor. De amor. É um mandamento que nos protege contra a maldição da destruição das famílias que nós temos visto hoje. Amém. Pastor Euquinha, nós temos algumas questões a discutir com você sobre as autoridades, sobre a ira agora provocada pelos pais nos filhos. Nós vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade, para o século 21, mas nós temos que fazer um pequeno intervalo. Então vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos para continuar o debate e o estudo sobre o quinto mandamento. Aproveite agora para ligar para um amigo, para fazer a divulgação do Arena, e nós voltamos já já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro bloco e último do tema de hoje. Hoje estamos falando sobre o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. E debatendo comigo esse assunto está aqui o pastor Euquinha Moreira Aragão, da cidade de Itu e Porto Feliz. Ele já esteve no segundo bloco e agora no terceiro bloco também. Pastor Euquinha, no bloco anterior nós trabalhamos bastante, analisamos muito o mandamento em si. Honra teu pai e tua mãe, entendemos, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu queria apenas comentar que
perguntar a você, melhor dizendo, que existe uma citação no Novo Testamento que orienta os pais a não provocarem a ira dos filhos. Você tem esse texto aí? Você poderia lê-lo para nós e explicar? Efésios, nós vamos ver aqui no capítulo 6. Novo Testamento, Efésios. Novo Testamento, Efésios, no capítulo 6. Nós vemos essa recomendação importante com os pais. Que nós estamos falando, o mandamento parece que ele só se dirige aos filhos. A impressão primária é essa. Honra teu pai e tua mãe. Mas os pais, para serem honrados, pastor Luiz, eles têm que, não digo merecer, mas eles têm que ter uma certa atitude que sejam dignos da honra. Lógico, porque você imagina, pastor, o que é? Existem pais que abandonam seus filhos. Exatamente. Veja, isso não justifica o filho não honrar os pais, mas é complicado, ele dificulta as coisas, né, pastor? Eu não vou deixar de honrar o meu pai, porque talvez meu pai não seja seu pai não seja uma boa pessoa. E já que ele não é uma boa pessoa, então eu estou desobrigado de honrá-lo. Sim, mas os pais podem colaborar para que o filho possa crescer um pouco para que eles cresçam e obedeçam ao mandamento de Deus. Dessa forma, olha só o que diz aqui. Vamos ler do verso 1 até o verso 4. Então, repetindo, Efésios 6 de 1 a 4. Ele começa assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Interessante, no Senhor, nós vamos comentar aqui um pouquinho importante isso aqui. Tá bem. Aí ele repete o mandamento, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, há uma explicação, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aí Paulo entra na parte dos pais, quer ver? Tá. Aqui ele comentou o mandamento lá. Ele comentou o mandamento, agora ele fala assim, mas não é só para os filhos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que quer dizer isso, pastor? Puxa, na ira. Recentemente eu estava brincando com um dos meus filhos, e ficava fazendo cócegas neles. Aí um fala assim, o filho do meio, o Vitor, bem ligeiro, falou, olha pai, não provoque a ira seus filhos. Então eu fiquei pensando, rápido, é bom que tenha a palavra de Deus na cabeça. Na cabeça, né? claro. Mas aí eu pensei, é isso, mas não é isso. É claro. Mais que isso. Muito mais do que isso. Mais que isso. Pode ser que um pai, numa brincadeira, numa situação, ele deixe seu filho nervoso. Ele passe dos limites. Né? Passe dos limites. Tem um limite, né? Exatamente. Um limite de respeito, um limite de brincadeira. Tem um limite. Certo. Mas é mais que isso. Provocar ira aos seus filhos, aqui diz assim, olha, não provoqueis vossos filhos a ira. Aqui, pelo menos nessa tradução, o A está craseado. Craseado, a minha também. Então, assim, seria para a ira. Veja bem, se eu sou um pai que fuma, eu estou ensinando meu filho a fumar. E pior ainda, pastor, a pessoa fuma não só ensinando por exemplo, mas ele às vezes dá o cigarro pro filho. Que é mais que ou aqui, que é até crime. Ou dá um copo de cerveja pro filho, bebê. Exatamente. Esse pai está provocando o seu filho a ira, ou seja, está preparando, ensinando o seu filho a estar depois sujeito à ira no futuro. Sim, porque esse filho vai crescer e vai viver uma vida errada e que vai, no futuro, voltar para o próprio pai e para a própria mãe. Exatamente. É triste como a gente vê, às vezes, mães... Daqui a pouco, nós estamos chegando na época do carnaval, vai chegando aí, é triste você ver certas mães colocar roupas nas suas filhas que não condiz com uma mulher, muito menos com uma criança. Ela está ensinando a sua filha, às vezes, a fazer certas danças e expor seu corpo de um jeito que levará aquela menina, no futuro, quando for um adolescente, a talvez se entregar com mais facilidade para um jovem, para uma gravidez indesejável, para uma doença venérea. E às vezes, mas como é que minha filha foi para isso? Mas o pai e a mãe provocou aquela ira no seu filho. Provocou aquela ira, você citou o carnaval. Nós podemos citar, o carnaval sim é um momento terrível, mas existem eventos e festas durante todo o ano, e normalmente, pastor, aqui, a mãe ou o pai que faz esse tipo de coisa acaba projetando no filho o que eles gostariam de ter feito no passado. Quer dizer, é uma projeção, e aí tem um lado psicológico, da psicologia. Então, o pai e a mãe, ele acaba fazendo para o filho o que ele gostaria de ter feito. Poxa, mas isso é uma maldição, terrível, isso é terrível.
É terrível. Eu volto a lembrar do texto de 1 Pedro capítulo 1, verso 8, que alguém pode estar ouvindo assim, então é culpa do meu pai que eu sou assim? É culpa da minha mãe porque que eu de sou repente a pessoa pode jogar para os pais para os também. pais. Mas ninguém precisa viver como foi ensinado. 1 Pedro capítulo 1, verso 8, lembra de novo, Deus nos resgatou da vã maneira de viver, que nós recebemos por tradição dos nossos pais. É verdade que, como o senhor disse no primeiro bloco ainda, os nossos pais, num determinado momento, eles estão no lugar de Deus. Claro, é verdade. A ordem, a obediência ao comando do meu pai e da minha mãe é obediência a Deus. De Deus, exatamente. E aquele pai e aquela mãe, em determinado momento da vida daquela criança, ele determina o destino dela. Verdade. Pelo que ele ensinou, pelo o que o filho viu fazendo. Mas ninguém precisa dizer, eu sou assim pro meu pai, então tá tudo certo. Não. Pastor, o que é? Não precisa dizer. Não precisa. Veja, eu conheço um pouco da sua história, você conhece um pouco da minha. Sim. O meu pai bebeu a vida quase toda. Meu pai viveu como alcoólatra. E eu não sou alcoólatra. Graças a Deus. Então, pela misericórdia de Deus, algumas vezes eu e a minha família fomos pegar nosso pai na rua, caído, e levamos para casa. Mas pergunta para mim se algum dia nós ousamos pensar em desobedecer ou desrespeitar nossos pais. Pastor, você também teve uma história de vida. Sim, meu pai, ele também é médico. E eu lembro que eu questionava muito meu pai com isso, porque ele, sendo médico, bebia. Sim. E quando eu comecei a ter um certo entendimento das coisas... Você começou a cobrar dele. Eu pensava, mas como é que ele pode beber e sendo médico? E eu, como o senhor disse, a graça de Deus é que nos livra do mal. Nos livra do mal. Quer dizer, você e eu poderíamos dizer assim, bom, meu pai bebia, meu pai fez isso errado, fez aquilo errado, então já que ele fez, eu vou fazer também. Quer dizer, jogar nele e dizer, não vou agora respeitá-lo, porque ele não me deu respeito. Pastor Euquian, um erro não justifica o outro erro. E a gente deve honrar o pai e a mãe, independente de qualquer coisa. Independente dos pecados dos nossos pais. Os pais têm que entender que da forma que eles vivem, seus filhos viverão. A não ser que o Senhor Jesus entre para abençoar aquela família. Verdade. Jesus é a solução. Mas a gente já entra aqui, pastor Luiz, uma coisa interessante, né? Do jeito que tem essa questão da tradição, eu posso carregar uma tradição do meu pai, mulherengo, ser mulherengo, alcoólatra. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou desta religião porque meu pai era. Minha mãe, Quer dizer, avô. O princípio é o mesmo, né? Você não precisa carregar a religião dos seus pais se você percebeu na palavra de Deus que não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Por isso que você leu, pastor, aqui, que devemos honrar os nossos pais no Senhor. Exatamente, no Senhor. Você agora resgatamos a frase de Efésios. Que eu tinha destacado, né? No Senhor. No Senhor. Então, se o Senhor Deus está me pedindo para fazer alguma coisa, eu devo ficar primeiramente com o meu Deus, com o Senhor Deus. Ou de uma outra forma aqui, se os meus pais estiverem andando nos caminhos de Deus, eu devo ser submisso aos meus pais, porque estarei sendo submisso a Deus. Consequentemente, se os meus pais não estiverem no caminho de Deus, eu devo respeito e submissão aos meus pais, até o ponto em que eles não interfiram no meu relacionamento com Deus. Verdade. Jesus Cristo, ele falou isso bem claro. É verdade, aí está, pastor Euquian. E esse mandamento, ele não fica só com o papai e a mamãe e os filhos. Ele fica também, ou ele vai até as autoridades. Autoridades como autoridades religiosas, eclesiásticas, autoridades civis e autoridades políticas, inclusive. A Igreja Adventista tem isso muito seriamente em seus princípios, em sua base doutrinária. Você poderia comentar um pouco a respeito desse aspecto do mandamento? Com certeza, pastor Luiz. A palavra de Deus, ela é soberana e trata de todos os aspectos da vida. Em Romanos, no capítulo 3... o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma declaração inusitada. Algumas pessoas tratam Jesus como um revolucionário. Eu já vi colocar Jesus perto do Che Guevara, Jesus perto do Fidel Castro, Jesus, Bob Marley. Não, Jesus não é dessa categoria. Não é dessa categoria. Não é. Ele nunca foi revolucionário. Jesus não veio revolucionar nada. Ele veio ensinar o amor. Amém. Mas aqui no capítulo 13... Paulo diz assim... 3 ou 13? 13 de Romanos. Romanos capítulo 13. Versículo? 1 em diante. Nós vamos ler aqui alguns versos. Poucos, mas são importantes. Olha a ordem que ele fala aqui. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Certo. A autoridade do pai, a autoridade do professor na sala de aula. Minha mãe é professora e ela fala que as crianças não respeitam mais nada hoje. Perdeu-se a noção da autoridade. Pastor, falando em autoridade, já me avisaram aqui que o nosso tempo está acabando. Então eu queria que você, nesse ponto, já fechasse aí com o seu recado ali. Olha, nós devemos ser submissos a todo tipo de autoridade. Mas, pastor, eu quero encerrar, não nesse ponto, mas eu quero ler um texto para encerrar. Sim, deixando bem claro que nós, como cristãos, temos esse princípio em nosso coração. Respeito às autoridades. E que faz parte do quinto mandamento. Quinto mandamento. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas, querido amigo, eu quero que você acompanhe o que está escrito em Mateus, capítulo 10, no verso 37. Anote aí, eu quero ler para você. Jesus Cristo, ele diz assim, no verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Jesus não está dizendo para você não amar seu pai, nem sua mãe. Ele está dizendo que mesmo o amor ao seu pai e sua mãe não deve ser maior do que o amor a ele. Quando eu tinha 14 anos de idade, contra meu pai e minha mãe, eu decidi entregar minha vida a Jesus Cristo. Mas Deus foi fiel à promessa que ele fez para mim. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus salvou a minha vida, salvou a vida da minha família, porque eu decidi desobedecer meu pai e obedecer ao meu Deus. Obedeça ao seu Pai do céu. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Elquian. E a você que está em casa, nós vamos agora fechar esse programa com os minutinhos finais, dando um recadinho especial baseado no quinto mandamento. Eu aqui na minha cadeira, você aí no seu sofá, na sua casa, vamos conversar um pouco. Honra teu pai e tua mãe. Que beleza de mandamento. Que mensagem poderosíssima para a nossa vida espiritual. Mas o que significa honrar o pai e a mãe? Honrar está ligado a três coisas: ao respeito, ao amor e à obediência. Quem honra, ama. Quem honra, respeita. E quem honra, obedece. Portanto, você precisa entender que o quinto mandamento é um apelo, um convite de Deus para amarmos os nossos pais. Todos os filhos devem amar os seus pais. E o amor, ele deve ser incondicional. Nós não podemos pensar assim: ah, meu pai tem a pele muito clara, é muito branco, eu tenho vergonha do meu pai. Ou então meu pai é negro, tem a pele escura, tenho vergonha do meu pai. Ou meus pais, minha mãe e meu pai, eles são pobres, ou eles são analfabetos, ou eles não falam direito, ou têm um defeito físico, ou um defeito psicológico, enfim, uma deficiência. Você e eu devemos amar nossos pais como eles são. E devemos demonstrar a eles esse amor. Falar, demonstrar, não apenas sentir, mas falar. Lembre-se, quem honra, ama. E o amor aí deve ser um amor que vem de Deus, incondicional. Quem ama também respeita. Nós devemos respeitar os pais, não levantar a voz para eles, não falar palavrões em nenhum momento da vida, principalmente com os pais. Não devemos usar de agressividade verbal ou física. Devemos respeitar os nossos pais, sempre. Quem ama, ou melhor, quem honra, ama e respeita. Lembre-se, se você respeita as pessoas, você também será respeitado. E os seus pais podem até errar, podem até cometer pecados e alguns equívocos, mas você, como cristão, como filho e servo de Deus, deve respeitar os seus pais em todos os momentos da vida. Esse é um princípio da palavra de Deus. Tudo bem? E terceiro, quem ama, ou melhor, quem honra, obedece. São três coisas. Quem honra, ama, respeita e obedece. Nós precisamos obedecer nossos pais. A obediência aos pais está intimamente ligada à obediência aos princípios da palavra de Deus. Eu quero fazer um apelo a você.
terminando esse programa, se os seus pais estão aí em sua casa, abrace os pais, beija os pais, fala que você os ama. Se os seus pais estão longe, terminado esse programa, pega o telefone, liga para eles, fala o quanto eles são importantes. Se os seus pais já se foram, terminado esse programa, ajoelhe-se, ore a Deus e prepare-se para encontrar-se com Deus e também com seus pais no dia da ressurreição. Que Deus te abençoe muito e não esqueça, honre seu pai e a sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Oremos. Obrigado, meu Deus, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, pelos ensinos de Jesus. Obrigado, querido Deus, porque Tu és o nosso Pai. Abençoe esta pessoa, esse filho, esse pai, essa mãe e essa família. Edifica essa casa, cura essa família, restaura este lar. Em nome de Jesus. Amém.